O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então, desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a gente recorda aqui um pouquinho o contexto dessa transfiguração de Jesus. Ele tinha, pouco tempo antes, anunciado que ia ser rejeitado pelos chefes de Israel, que iam levar ele a julgamento, que ele ia ser maltratado, ia ser entregue aos pagãos, que iria ser crucificado, mas que ressuscitaria ao 3º dia. E a reação dos discípulos, um pouco pela boca de Pedro, mas certamente a reação de todos eles, foi de horror, foi de rejeição a toda essa ideia e todas essas palavras. Como assim? Se você é o Messias, se você é escolhido, ungido de Deus, como é que você pode ser rejeitado? Como é que pode sofrer? Como é que pode haver alguma derrota, algum sofrimento, alguma dor na tua vida, na tua trajetória, né? E então Jesus ali leva esses discípulos, principalmente esses 3, Pedro, Tiago e João, junto com ele para o alto do monte. Não só em toda a tradição bíblica, mas de alguma forma é uma intuição, uma simbologia que está presente em todos os povos, a montanha, o lugar alto, todos os lugares altos são como lugares sagrados, lugares de encontro com Deus e lugares, por assim dizer, onde a gente vê o mundo de uma outra perspectiva. O lugar alto sempre é o lugar da oração, e toda a oração na nossa vida é uma subida para um lugar alto que existe lá dentro do nosso coração, onde a gente se afasta da mesquinhez do dia a dia, da pequenez, dos pequenos problemas que nos afogam, que nos afligem, que vão tirando o nosso horizonte, que vão tirando a nossa paciência e vão nos fazendo sentir como apertados, né, angustiados diante de uma série de pequenos contratempos, de pequenas contrariedades, né? Então, a gente sai desse mundo pequeno, onde tudo que é pequeno e insignificante parece grande, porque nós estamos perto do chão.
E vamos subindo, né? Vamos fazendo um caminho de subida, um caminho levado sempre pela nossa vida de oração. E a oração vai nos dando um outro horizonte, uma outra compreensão das coisas. Vai nos mostrando como é pequeno tudo aquilo que a gente se aflige, como a gente tantas vezes se afoga em copo d'água, quantas vezes a gente perde a paciência e reage com violência, com extremo medo, né? Há coisas pequenas que, se a gente parasse para pensar, a gente logo pensaria: bom, mas afinal, o que eu tenho tanto que perder com tudo isso? E o que é tudo isso diante da perspectiva eterna, diante do olhar de Deus, diante do olhar da eternidade? Como são pequenas essas coisas, tá? Então, a gente que às vezes vive num mundo tão medíocre, tão mesquinho, tão dependente da opinião dos outros, né? Do parecer, das falas dos outros, e como nós também falamos dos outros e emitimos as nossas opiniões, né? E vamos nos fechando no mundo pequeno, no mundo mesquinho. Ali é só a oração, né? Nos leva para esse monte alto e nos mostra a pequenez de todas essas coisas, né? Quando a gente está no alto, né? A gente olha para baixo e vê como tudo que parecia grande, na verdade é tão pequeno. E então Cristo leva eles para esse lugar alto, para eles não pensarem segundo o raciocínio do mundo, que procura a glória, o prestígio, a fama, que teme o fracasso, que teme a dor, que teme o sofrimento, que se deixa escravizar por uma série de condições necessárias para eu ser feliz, ou imagino que vou ser feliz em determinadas condições, né? E leva eles para fazerem uma experiência, que é a experiência do filho. Ali o pai manifesta o filho como ele mesmo vê esse seu filho, como a luz que vem ao mundo e que ilumina, né? É interessante que Cristo, apesar de que no tempo cronológico ele vem depois de Moisés e depois de Elias, ou seja, depois dos livros da lei do Antigo Testamento e dos livros dos profetas, né? Na verdade, toda a luz que Moisés teve vem de Cristo. A luz que iluminava o rosto de Moisés, por assim dizer, que ele ficava brilhante, tinha que se tapar com um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés de tão iluminado que ele estava. Que luz era aquela que iluminava o rosto de Moisés depois que ele falava com Deus? Certamente aqui se revela é a luz de Cristo, porque justamente é Cristo que ilumina todos os eventos do Antigo Testamento. É Cristo que dá uma luz e que faz compreender, que faz ver com clareza o caminho pelo qual Deus conduziu o seu povo, desde o chamado de Abraão até a terra prometida, os reis, os juízes, toda a história sagrada de Israel é iluminada pela luz de Cristo. É Ele que mostra que sentido tinha tudo aquilo. E depois, Cristo não ilumina só Moisés, mas ilumina também Elias, ou seja, todos os profetas. Porque todos eles, o único assunto no fundo de que eles estão falando é da vinda do Salvador, da vinda desse Filho amado, que vai ser a palavra definitiva, né? Como diz o início da carta aos Hebreus, né? De muitos modos Deus falou aos homens pelos profetas, e nos últimos tempos nos enviou o seu Filho. Quer dizer, o Filho
é a palavra definitiva, é a palavra que dá sentido para todas as outras palavras. E é justamente na luz desse Filho, no contato, nessa experiência com esse Filho amado, que a gente descobre que também nós somos filhos amados nesse Filho amado. Quando o Pai olha para cada um de nós que recebemos a fé, que recebemos o batismo, Ele também nos diz, né, como membros do corpo do seu Filho: esse é o meu Filho, esse é o meu Filho amado. E é com essa luz que, por assim dizer, sai de dentro de Cristo, de dentro para fora. Não é uma luz de fora que ilumina Ele, é a luz de dentro que faz com que Ele se torne uma luz. Essa luz também, ela existe, ela foi dada, foi entregue a todos nós. Tanto é que nos primeiros tempos do cristianismo, o batismo também era chamado de iluminação, fotismos, né? A iluminação. Quer dizer, aqueles vão receber a luz, né? Toda a liturgia batismal, ela está envolvida nessa luz de Cristo, representada pelo Círio Pascal, a luz de Cristo ressuscitado, que é entregue a cada pessoa que é batizada, porque assim, vivendo em Cristo, ela se torna luz do mundo, luz que ilumina as trevas. Irmãos e irmãs, a gente nunca deve esquecer que o mundo lá fora, ele jaz nas trevas. E como é que essas trevas se manifestam? Pela falta de sentido. As pessoas buscam a felicidade, a alegria nas coisas mesquinhas e evitam de todos os modos pararem para pensar, ou seja, se afastarem e subirem para o monte, porque se elas subissem para o monte, não na companhia de Cristo, mas sozinhas, elas só olhariam para a vida delas e veriam uma grande falta de sentido. Porque se é Cristo a luz que dá sentido para Moisés e para Elias, ou para todo o Antigo Testamento, assim também é Cristo que dá a luz, que ilumina e dá o sentido para a vida de todo ser humano. E o que isso quer dizer? Que todo ser humano, na medida que está longe de Cristo, está longe também do sentido da própria vida, está longe de perceber, de entender o porquê da sua própria vida. E o que a gente vê no mundo, inclusive como causa de tantas perturbações, de tantas convulsões que existem em todas as sociedades, em todos os povos, o que existe por trás disso? Uma tremenda falta de sentido, uma tremenda falta de propósito. Dizia, se não me engano, aquele historiador Arnaldo Toynbee, que de todas as 20 e tantas grandes civilizações que passaram pelo mundo, na contagem dele, a nossa é a única que não fornece para ninguém um sentido para a vida, que não aponta para nenhuma direção, que não nos fornece nenhum propósito. Então a gente vive numa cultura vazia, sem luz, sem propósito. E aí o resultado é justamente esse, Os jovens, às vezes na primavera da vida, pulando da ponte, se suicidando, acabando com a sua vida, de forma rápida ou de forma lenta, por meio das drogas, por meio de tantas coisas que prejudicam. E a gente inutilmente tenta evitar essas coisas, essas tragédias, mas de forma inútil, porque para que voltar essa pessoa para a banalidade, para a falta de sentido, para a escuridão na vida dela? Então,
esse é o mundo que está lá fora. Enquanto nós temos a luz de Cristo em nós, às vezes a gente guarda ela, como Jesus falava, não se pode guardar uma luz debaixo da cama, tem que ser colocada no alto da casa para brilhar. Assim também brilhe a luz de vocês, a luz que vocês receberam do batismo, a luz de Cristo. Brilhe diante dos homens, para que possam enxergar o caminho. Quem é que consegue caminhar no escuro? Quem é que consegue saber se está andando numa estrada ou se está indo em direção a um precipício, se está tudo escuro? Como aquele alpinista que ficou pendurado por uma corda no gelo e não teve a coragem de cortar a corda porque não via, estava muito nevoeiro, não via o que tinha debaixo dele, e amanheceu morto a uns 20 centímetros do chão, do asfalto onde ele estava. Se ele tivesse cortado a corda, teria salvado a sua vida, mas não via, não vê, o mundo não vê o que pode nos salvar, que caminho tomar, que direção tomar. Então, mais do que nunca, irmãos e irmãs, a gente tem que subir acompanhados por Cristo, acompanhados pela Palavra de Deus, pela Sagrada Escritura, a esse monte da oração e escutar junto de Cristo a voz do Pai, a presença do Espírito Santo que nos envolve como a nuvem, essa que envolveu Cristo, que é a manifestação do Espírito Santo, e escutar: esse é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz, para que a gente também, escutando a Cristo, saia e escape dessa armadilha da banalidade, desse cotidiano, dessa perda de tempo, dessa mediocridade de vida, onde o mundo anda tão aprisionado, e que a gente possa mostrar um outro caminho, uma luz, a luz de Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, que vive e que reina para sempre.